Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós hoje aqui continuamos esse nosso estudo maravilhoso da Palavra de Deus, em especial do livro de Atos. Nós estamos em Atos 8, aquele chamado Atos de Filipe, o evangelista Filipe, o diácono Filipe, o homem cheio do Espírito Santo. E nós vamos aqui então prosseguir a partir do versículo de número 26, porque nós estávamos falando de Simão, o mágico. Ele se converte, aí nós não chegamos a falar sobre ele oferece dinheiro aos apóstolos para conseguir também estar impondo as mãos nas pessoas e passando o Espírito Santo, e ali Pedro então chama ele ao arrependimento e diz que ele estava em fel de amargura, em laço de iniquidade e que ele poderia ser condenado por Deus. E aí passamos então para o versículo 26 até o 31, e eu vou ler para você. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te, Filipe, e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele estava voltando, de volta, e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Achei que não ia conseguir acabar de ler, uma vontade de espirrar, uma coceira no nariz, mas passou. Bom, muito bem. Vamos falar de umas coisas muito interessantes. A Bíblia tem muita coisa interessante, muito maravilhosa. E aquilo que eu falei para vocês, nós precisamos garimpar a Bíblia. Coisa linda. Vamos falar aqui sobre esse povo, os etíopes, os eunucos. E vamos lá. Eunuco, aparece aqui que este etíope, ele era um eunuco. O que é um eunuco? Eunuco é um homem castrado. Isto, aquele em que teve o seu órgão sexual mutilado, cortado fora. Então diz aqui que este etíope era um eunuco. Existiam muitos eunucos nesta época, né? No Antigo Testamento, muitos eunucos, homens castrados, e existiam 3 tipos de eunucos. O primeiro eunuco era aquele por nascimento, que nasceu com algum defeito congênito no seu órgão sexual. O segundo era por mutilação, ou seja, por causa de guerras, né, que se mutilavam os homens, por maldades, ou até mesmo por adorações pagãs, né? Mutilavam homens. Agora tinha o terceiro tipo também de eunuco, que eram os espirituais, que eram aqueles que voluntariamente se negavam aos prazeres espirituais, visando propósitos espirituais. Estes podiam ou não mutilar o seu órgão sexual, ok? Então já entendeu o que é um eunuco. Aí os etíopes. Nós vemos lá na África hoje, a Etiópia. Mas os etíopes aqui, a Etiópia da Bíblia, não tem nada a ver com a Etiópia de hoje, lá da África. Os modernos etíopes, eles são uma raça descendente dos semitas. Os etíopes da Bíblia, aqui que nós vemos, não. Eles são uma raça que era de uma região chamada Núbia. Essa era uma região perto do rio Nilo,
ao sul do Egito. Esta região, ela foi habitada inicialmente pelos cuxitas. Muito bem, aqui entra uma coisa muito legal. Etíopes, essa palavra vem do grego. A mesma palavra, né? A sua palavra associada no hebraico é Cush. Cuxe, nós vemos muito na Bíblia, os cuxitas. Sabe o que significa tanto a palavra etíope no grego, quanto a palavra cuxe no hebraico? Aquele que tem o rosto queimado, de pele negra. Olha só. Então, quando nós vemos na Bíblia os cuxitas, ou cuxe, né? Está falando de uma raça que veio habitar no sul ali do Egito, numa região chamada Núbia, ok? Então, não tem nada a ver estes etíopes da Bíblia com os etíopes de hoje. A confusão é feita porque os dois povos, tanto este da Bíblia quanto os etíopes de hoje, são povos de pele negra. Por isso que há a confusão, entendeu? Mas então nós aprendemos que essa Etiópia era diferente. Mas aqui aparece também uma mulher, Candace. Só que Candace não é o nome dela. Candace é título. A Núbia, ela era governada por mulheres. Era uma dinastia de mulheres guerreiras. E a rainha mãe recebia este título de Candace. Então, Candace é título da rainha mãe, dessa dinastia das mulheres guerreiras. Muito bem. Então, este etíope aqui da história, ele tinha ido até Jerusalém. E o que ele tinha ido fazer em Jerusalém? O versículo 27 diz que ele foi adorar em Jerusalém. Então ele era um prosélito. Prosélito significa um convertido. Ele era então um cuxita, uma pessoa do reino da Núbia, lá no sul do Egito, que era convertido ao judaísmo. E ele tinha ido até Jerusalém para adorar a Deus, certo? E ele estava de voltando a Núbia, né? A antiga Etiópia. E diz aqui que ele era um alto oficial, né? Da rainha dos etíopes, de Candace. Ele era um superintendente de todo o tesouro. Isso significa que ele era um príncipe na Etiópia. Você gostou dessa aula hoje, do que nós falamos? Gostou? Mas eu não falei o mais bonito. Ainda não falei o mais bonito. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deus estava cumprindo a sua palavra. Ah, verdade. Uma promessa. Aqui há uma promessa de Deus cumprida. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 68, no versículo 31, você vai encontrar a promessa de Deus. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Olha que coisa linda. Sabe, queridos, Deus sempre está cumprindo as suas promessas. É que nós achamos que as promessas de Deus, elas são promessas, né? Porque hoje tem muita igreja que fala que promessa é bênção, né? Promessa não é bênção. É lógico que ela pode entrar no campo da bênção, mas as promessas de Deus são muito maiores. Aqui havia uma promessa de Deus a um povo, o povo da Núbia, né? E aqui Deus estava cumprindo a sua promessa. Sabe, meus irmãos, Filipe
ele só se dispôs nas mãos de Deus. E Deus acaba usando Filipe para cumprir as suas promessas. É o que acontece comigo e com você. É só se dispor nas mãos de Deus. Quando você se dispuser nas mãos de Deus, você vai ser um instrumento para que Deus cumpra as promessas dele para a humanidade. Filipe foi utilizado aqui para ser aquele que evangelizou o príncipe da Etiópia. E este homem, ao voltar para a Etiópia, evangelizou outros. Coisa linda, né? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até amanhã.